a gente compartilhar a palavra hoje. E conferir o áudio só. Também. Olha, como eu tinha prometido, que esse mês a gente ia fazer uma série de palavras sobre a nova aliança. Então, hoje vou começar, a gente é importante. Existe muita, né? Você vai estar conversando com o irmão, aí de repente a antiga aliança, então mistura. E aí, por isso que é importante a gente falar sobre a nova aliança. Nós estamos numa nova aliança. E qual que é a importância também? O som tá falhando, Raoni? O som tá falhando aí? Olha aí. Quem tá no Instagram, olha pra mim se o som tá. Aí quando nós fica sem microfone. Tá falhando? Ah, não. Deixa eu aproveitar e mandar o aviãozinho aqui também. Compartilhar aqui com algumas pessoas. E aí? Tá descarregando? Aqui tá normal. Som testando. Tá bom. Tá falhando mesmo? Acho que fica mexendo na camisa aqui. Meio dando. Depois nós tira. Voltando aqui o raciocínio do jeito de seguir. Então, você vai ver que durante essa série eu vou repetir coisas que eu já compartilhei em outros momentos. Mas é justamente para fixar. Então, para você entender um assunto, você tem que ouvir ele várias vezes. E, obviamente, minha intenção não é só que você saiba para você mesmo, mas que você consiga compartilhar com alguém. Então, se alguém falar assim, o que é a nova aliança? Você sabe explicar? E aí, então é nesse nível que nós queremos chegar. Então, essas 7 palavras, eu queria que nós fôssemos mais participativos. Então, que nós pudéssemos interagir de verdade quando essas ministrações sejam compartilhadas. E durante a semana, quando você encontrar com o irmão, quando você for conversar, você pudesse compartilhar com ele o que você aprendeu. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre uma nova aliança. E aí eu queria primeiro definir com você que a aliança é diferente de contrato. O que é um contrato? E o que é uma aliança? Tanto uma aliança quanto um contrato requer um compromisso de duas partes, não é verdade? Mas existe uma diferença entre a aliança e o contrato. Porque quando eu faço contrato com alguém, então imagine que eu e o Genilson vamos fechar um contrato aqui nós dois. Ele tem algo do que eu preciso e eu tenho algo que ele vai querer também. Então, quando você fecha um contrato de serviço, a parte tem um serviço que quer te oferecer e você tem o quê? Você tem o dinheiro que ele quer. Isso é um contrato. Então, um contrato, as duas partes têm algo para oferecer. E se negocia algo. Agora, o que é uma aliança? Uma aliança, a parte mais forte oferece aliança. E cabe ao outro aceitar ou não. Então, eu quero que você entenda hoje que Deus é um Deus de aliança. E a aliança é a forma como Deus escolheu se relacionar com o homem. E a aliança de Deus não é igual a um contrato. Porque, o que seria um contrato? Imagine uma prostituta. O cara fecha um contrato com ela, ele quer algo, ele quer sexo. E ela quer o quê? Ela quer dinheiro. Isso é um contrato. Um quer o que o outro tem para oferecer. Mas o que é uma aliança? Uma aliança é diferente de um contrato. Uma aliança é eu oferecer aliança e cabe o outro aceitar ou não. Então, presta atenção. Se um relacionamento de um homem com uma prostituta é um contrato, qual que seria o relacionamento de uma aliança? É no casamento. Porque no casamento, você forma uma aliança com o outro. Você entende o que eu tô falando?
E presta atenção, Deus não é um Deus que se relaciona com base de contrato. Quantos aqui já fizeram barganha com Deus? Falaram assim, Deus, se eu fizer tal coisa, o Senhor me dá aquilo. Se eu for de a pé até Trindade, o Senhor me dá a cura. Se eu orar 1 hora, o dia inteiro, o Senhor me dá aquela bênção. Se o Senhor me dá um emprego, Senhor, eu dou 10% do meu salário todo mês. Isso é o quê? É barganha. O que você está tentando fazer com Deus? Você está tentando fechar um contrato com Deus. Então, Deus, eu vou te dar isso aqui e o Senhor me entrega isso aqui de volta. Deixa eu te falar, Deus não é um Deus de contrato, Ele é um Deus de aliança. Não tem nada que você possa oferecer para Deus. Sabe, Deus fala, nossa, como que eu preciso disso? Deus é suficiente. Então, presta atenção, você não pode ter um relacionamento com Deus baseado em contrato. A igreja de Jesus é uma noiva, é uma esposa para Ele, não uma prostituta. Toda vez que eu vou me relacionar com Ele, baseado no que eu posso oferecer para Ele me retribuir algo em troca, eu estou relacionando com Ele como se fosse um contrato, mas não uma aliança. Você nem estou falando? Amém, irmãos? Está liberado para falar amém. Então, o que a religião te ensina? A religião te ensina que você sempre pode barganhar com Deus. Tem uma cena do filme do... qual que é o nome do cara agora lá da Marvel lá? Doutor Estranho. Já viu aquela cena? Que ele fala, eu vim barganhar. Eu te falar, nós não podemos chegar diante de Deus para barganhar algo. Nós temos que chegar diante dele confiados que nós temos uma aliança, nós estamos em uma aliança com o Senhor. Amém? Glória a Deus. E aí eu quero dizer para você que Jesus, Ele é a nossa aliança. Eu quero ler então Isaías 42, versículos 5 ao 7. Isaías 42, versículos 5 ao 7. Está no Antigo Testamento, Isaías. Isaías 42, 5 ao 7. Shari, foi? Diz assim, ó. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Presta atenção, esse texto aqui está falando de Jesus. Ele está dizendo que Jesus seria um mediador de uma nova aliança, de uma aliança com o povo. Então, quem que é a nossa aliança? A nossa aliança é Cristo. A nossa aliança é Jesus. Jesus se tornou para mim e para você a nossa aliança. Você consegue entender isso? O próprio Jesus, ele é agora para nós a aliança. Lá no texto que a gente leu semana passada, em Apocalipse 13, 8, que fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Presta atenção, o Cordeiro de Deus, ele foi morto desde a fundação do mundo. A aliança de Deus, a nova aliança, foi sempre o que esteve no coração de Deus. Deus sempre desejou se relacionar com baseado nessa aliança, que é baseado, firmado em Cristo. Você está falando? Porque você tem que entender algo. Que a aliança que Deus faz é com o próprio Cristo, é com Jesus. Agora essa aliança não depende mais de mim, mas depende dele. Amém? Então agora Jesus se tornou para mim e para você a nossa aliança. Cristo é a nossa aliança. E aí, para a gente avançar aqui, hoje eu quero falar com você então sobre as cláusulas da nova aliança, lá em Hebreus, capítulo 8. E aí é o texto que a gente vai basear hoje aqui o compartilhamento rapidinho.
Hebreus, capítulo 8, versículos 7 ao 12. Hebreus 8, versículo 7 ao 12. Vamos ler. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda. Vamos lá, pausa aqui, só para gente compartilhar. Olha o que a Bíblia está dizendo. Se aquela primeira aliança ela não tivesse defeito, não estaria buscando a segunda aliança. E qual que é essa primeira aliança? A aliança... Quem? Não, essa aliança que está se referindo aqui é a aliança da lei. A aliança mosaica. Quando Deus fez uma aliança com a nação de Israel, com o povo de Israel. Vamos lá, Deus está dizendo, a primeira aliança ela tinha uma falha, ela tinha um problema, ela tinha um defeito. Qual que era? É porque a primeira aliança dependia do homem. Então a primeira aliança dependia do homem cumprir os requisitos da lei, que eram 613 requisitos. Então o problema da antiga aliança era o homem que não conseguia cumprir a parte dele. Deixa eu falar, a lei, ela é perfeita. A lei, ela é boa. A lei de Deus, ela é santa. Mas não tem o poder de tornar o homem bom, não tem o poder de tornar o homem santo. Porque o problema da antiga aliança é o homem, que não consegue cumprir a lei. Você não está falando? E aí Deus falou, então agora, como a primeira aliança tem defeito, nós precisamos de uma segunda aliança. Aí o texto diz, e de fato, repreendendo, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, e não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão, para conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Presta atenção, e aí ele entra agora falando. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Vamos lá, a primeira cláusula da nova aliança é que a sua mente, o Senhor vai imprimir a lei dele. Irmão, olha aqui para mim, aqui, presta atenção. A primeira aliança de Deus que ele fez com Israel é chamada aliança mosaica, né, que são a lei. Deus entregou os 10 mandamentos em tábuas. Então, os 10 mandamentos que nós conhecemos hoje, ele foi entregue em tábuas para Moisés. Essa aliança, ela, como a Bíblia diz, ela é imperfeita, ela não tem perfeição nela, porque ela depende do homem, e como o homem é falho, o homem não é perfeito, ele não consegue cumprir o requisito da lei. Você está falando? Então foi necessária uma nova aliança. E essa nova aliança tem algumas cláusulas. E qual é a primeira? É que ele, Deus, imprimiria em nossos corações a lei. Qual que é a diferença da antiga aliança para a nova aliança? É que a antiga aliança está preocupada com o que é exterior. Ela não muda você por dentro, ela muda você só por fora. Agora, qual que é a diferença da nova aliança? É que a nova aliança, ela transforma você por dentro. Imagine que alguém se casa, e no dia que ele vai casar, existe uma regra, uma lei para o seu matrimônio que está escrito lá, que todos os dias ele deve falar para sua esposa que ama ela. Então está na lei lá. Ele vai casar, está na lei. Todos os dias ele deve falar que ama sua esposa. Deixa eu falar. Ele vai lá, ele fala para a esposa, eu te amo, todos os dias. Mas deixa eu te falar, ele só cumpre isso porque está escrito na lei. Agora te falar, qual que é a sensação dessa esposa? Meu marido só fala que me ama porque está na lei. Agora, qual que é a diferença na nova aliança? Presta atenção, a antiga aliança diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Isso está na lei. A lei manda amar a Deus. Não está lá na lei? Qual que é a verdade da nova aliança? É que diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro.
Existe uma diferença, porque agora na nova aliança eu não faço algo só por fazer, mas eu faço algo porque agora está internalizado dentro de mim. Ele foi colocado dentro de mim. Que dia que Deus deu a lei? Você lembra? Lá no monte. Deus deu a lei para Moisés. Sabe que dia que foi aquele? Foi no dia 50 dias depois que eles tinham saído do Egito. Quantos dias? 50. 50 dias depois que eles tinham saído do Egito, Deus dá a lei para Moisés. Agora, quando que veio o Espírito Santo? Alguém sabe? Quando que o Espírito Santo foi derramado nos irmãos, lá em Atos, capítulo 2? No dia do Pentecoste. O que é o Pentecoste? Pentecoste são 50 dias depois da Páscoa. Presta atenção, o povo não saiu, não foi o dia da Páscoa? Olha aqui para mim, olha, raciocínio aqui comigo. O povo sai lá do Egito, celebra a Páscoa, né? Depois de 50 dias, Deus dá a lei. Agora, na nova aliança, depois de 50 dias da Páscoa, Deus derrama o Espírito Santo. Presta atenção, na antiga aliança, era nas tábuas, era algo exterior. Agora, na nova aliança, Deus colocou em nosso coração por meio do Espírito Santo. Tá entendendo isso falando? Bom dia, Domingas. Irmão, vou te falar, agora a lei de Deus, ele foi colocado no meu coração. Eu não estou mais preocupado apenas com o exterior, em obedecer algo, mas agora existe uma vida dentro de mim que me impulsiona a cumprir a lei. Amém? Amém. Amém, irmão? E essa é a coisa importante que você precisa entender. Porque, infelizmente, muitos não acreditam nisso. Muitos pastores não acreditam nisso. Porque alguns ainda acreditam que você precisa ensinar um monte de regra de comportamento, de os pode ou não pode, para que as pessoas possam ser mais parecidas com Jesus. Mas eles não acreditam que você pode aprender com o Espírito Santo. Eu já contei esse exemplo aqui várias vezes, né? Eu vou repeti-lo mais uma vez. Então, muito tempo atrás, alguém me perguntou: Hamilton, é errado fumar? Presta atenção, a pessoa me perguntou isso. Hamilton, é errado fumar? O que eu respondi para essa pessoa? Eu falei: olha, convida Jesus para fumar com você. Ela falou: não, eu acho que isso é até uma falta de reverência. Eu falei: então pronto. Agora presta atenção, se fosse um cara legalista, baseado ali, o que ele falaria? Você tá amarrado. Né? Tá amarrado. Tá perguntando um trem desse? Claro que é errado fumar. Pode te falar, se alguém fala isso para ela ia se basear em quem? Em alguém. Não, alguém me disse que é errado fumar. Mas sabe quando você dá essa oportunidade? Cara, pergunta a Jesus. Fala com ele. Vai ler sua Bíblia, vai aprender o que está dizendo lá. Aí a pessoa começa a ter um relacionamento com ele. Eu gosto do que o Reinhard compartilha também. Ele fala que um jovenzinho se converteu e todos os domingos ele ia no cinema à noite. E aí ele se converteu, chegou no pastor, agora que eu me converti, eu vou pro cinema, eu não vou, como que é? E o pastor falou para ele: ó, irmão, convida Jesus para ir no cinema com você. E aí o que ele fez? Foi lá, comprou 2 ingressos. E aí chegou na sala do cinema, falou: Jesus, senta aqui do meu lado. Ele falou assim: se o senhor não gostar, né, o senhor pode sair. Ele falou para Jesus. De repente ele tá lá, ele parece que percebeu como se Jesus não queria estar ali, estivesse saindo. Deixa eu falar. E aí ele passou aí todos os domingos no culto, em vez de ir no cinema. Agora, quem que falou isso para ele? Você está falando? Hoje você precisa entender que existe um Espírito do próprio Deus habitando dentro de você. E ele quer te ensinar. E ele quer te conduzir. Amém? Glória a Deus. E aí, a segunda cláusula é que o Senhor diz: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A segunda cláusula da nova aliança é que Deus será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Sabe, Deus é o nosso Deus de cura, Deus é o nosso Deus da provisão, porque ele se tornou para nós o nosso Deus e nós tornamos para ele o seu povo. Porque agora nós estamos em uma aliança. E o que é uma aliança? Uma aliança é quando
tudo que o outro tem passa a ser meu. E tudo que eu tenho passa a ser dele. É assim no casamento? Olha pra você ver. O Genilton e a Léo se juntaram. O que é do outro, o que é do Genilton é da Léo, o que eles têm de dívida é do outro, o que eles têm de patrimônio é do outro, o que eles têm... Porque agora eles estão dentro de uma aliança. O que eu e você estamos? Nós fomos inseridos em uma aliança. E tudo que é de Deus é nosso também. Amém? Terceira cláusula da aliança é todos me conhecerão. Irmão, o texto diz, todos conhecerão o Senhor, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Deixa eu te falar, na nova aliança, todos podem conhecer o Senhor. A palavra conhecerão, no original, no grego, é ioda. Fala comigo, ioda. Essa palavra ioda, ela vem da raiz hebraica iada. Presta atenção, a palavra grega é ioda, que vem da raiz da palavra iada. Essa palavra iada, em hebraica, aparece quando... Sabe quando lá diz que Adão conheceu Eva e gerou Caim? Sabe quando aparece a palavra conheceu Adão, conheceu Eva? Essa palavra conheceu é iada. Esse conhecer não é um conhecer intelectual, mas é um conhecer de intimidade, de relacionamento. Sabe o que o Senhor está dizendo? A palavra está dizendo? É que todos conhecerão o Senhor de maneira íntima, de maneira pessoal, de maneira relacional. Deixa eu falar, eu e você hoje, nós não conhecemos o Senhor apenas por causa de regras, por causa de normas, mas o Senhor está nos convidando agora para conhecer Ele de maneira íntima, de maneira pessoal, de maneira relacional. Deixa eu te falar, infelizmente, presta atenção, infelizmente, em muitos lugares, por causa da religiosidade, as pessoas conhecem Deus apenas por causa da religião, apenas de regra. Mas eles não conhecem Jesus, eles não conhecem Deus pela intimidade. Porque até mesmo em alguns lugares, sabe o que eles dizem? Que só o pastor pode ouvir Deus. Só o pastor está mais próximo de Deus. Só o pastor pode orar por cura. Só o pastor pode expulsar demônios. Só o pastor que tem a direção correta e certa para a sua vida. Vou te falar, isso não é o espírito da nova aliança. Porque segundo a nova aliança, todos, os mais velhos aos mais novos, podem conhecer a Deus por intimidade. Amém? Deixa eu te falar, meu querido, eu e você, nós podemos ouvir a voz de Deus. Eu e você, nós podemos ser guiados, direcionados pelo Senhor. Amém? Pode dizer amém, irmão? Por favor. Deixa eu te falar, você não precisa de um guru. Você não precisa de alguém te intermediando entre você e Deus. Você não precisa, nesse sentido, ok? Você não precisa de um papa para te levar até Deus. Você não precisa de um pastor para te levar até Deus. Você tem um relacionamento íntimo com Ele agora. Isso é por causa da nova aliança. Todos conhecerão o Senhor. Meu irmão, isso é para você. Isso é para mim. Você pode conhecer de maneira íntima. Você pode ouvir a voz de Deus. Você pode ser direcionado por Ele. Porque essa é a cláusula da nova aliança. Todos conhecerão o Senhor. Glória a Deus. Por isso que, nova aliança, você está tão perto de Deus quanto deveria estar. Eu sei que muitas vezes nós cantamos canções, né? Perto quero estar, junto aos teus pés. Quem nunca cantou isso, essas músicas? Eu quero estar perto de Deus, né? Aquela que nós cantamos aqui também. Quem me dera ser um anjo e poder voar, né? Até onde o Senhor está. Vou te falar, na nova aliança, você está tão próximo de Deus quanto deveria estar. Existe uma intimidade disponível para mim e para você, e está na nova aliança. Amém? Glória a Deus, meu querido. Eu fico empolgado com isso, cara. Porque meu relacionamento com o Senhor, ele passa por intimidade. O Senhor não me deu uma religião, o Senhor não me deu uma carta de regra, o Senhor me deu um relacionamento.
O Senhor não te deu uma religião, o Senhor não te deu uma cartilha de regras. Ele te deu um relacionamento. Amém? E aí, a última cláusula da nova aliança é que o Senhor diz que dos seus pecados jamais me lembrarei. Deixa eu falar, meu querido, a nova aliança, o Senhor fala algo. Seus pecados não me lembrarei jamais. Presta atenção, na antiga aliança, o pecado era sempre lembrado. Porque quando se fazia o sacrifício anual em Israel, no dia do Yom Kippur, esse sacrifício deveria ser repetido todos os anos. Porque ele não era suficiente.